Boa noite para você. Agora 7h16. Ao vivo, chegamos com as principais notícias da sua cidade, da sua região. E as investigações da morte de um menino de 11 anos avançaram. A polícia acredita que um grupo se juntou para matar o garoto, conhecido na região de Águas Lindas por vários furtos. Ele tinha sido levado para a delegacia 8 vezes só este ano. Vou chamar o repórter Danilo Moreira, ao vivo de Lusiânia. Tem mais detalhes aí dessa investigação. Danilo, boa noite. Como é que a polícia chegou a essa conclusão? Oi, Luciano. Muito boa noite para você, boa noite para todo mundo. A polícia acredita que essa criança tenha sido morta por vingança, depois de vários furtos na região. Ainda de acordo com as investigações, pelo menos de 5 a 8 pessoas teriam atraído essa criança para o local do crime e lá espancaram esse menino até a morte, Luciano. O corpo dele foi encontrado às margens de um córrego. A polícia já ouviu diversas pessoas aí, diversas testemunhas, mas agora aguarda um laudo do IML para identificar esses agressores, Luciano. Agora vamos relembrar um pouco da história dessa criança aí. Como você disse, ele tinha um longo histórico de ilicitudes, que são casos semelhantes a crimes. Somente neste ano foram 8. Todas as vezes que ele era pego pela polícia, ele era encaminhado para o Conselho Tutelar, do Conselho Tutelar era encaminhado para um abrigo, mas ele ia embora todas as vezes, já que não era obrigado a permanecer no abrigo. O Conselho Tutelar chegou a pedir ajuda à Justiça, mas esse menino acabou morrendo aí antes de sair essa ajuda aí da Justiça, viu, Luciano? Pois é, ele era tão pequeno, né, ô Danilo, que legalmente não se pode nem falar em crimes, mas de qualquer forma aí uma crueldade, a gente sabe que não é assim que se resolve as coisas. E olha, tomando outra notícia aí da região, um homem, ô Danilo, que estava sendo procurado por tentativa de homicídio, foi preso. Exatamente, Luciano. Esse suspeito, ele é motorista de aplicativo e teria esfaqueado a ex-mulher em maio deste ano. A mulher sobreviveu e, mesmo assim, ele continuou ameaçando essa mulher. Ele estava foragido desde junho e a polícia chegou até ele depois de denúncia anônima. Ele foi preso em Formosa. Ele foi encaminhado para a delegacia e agora pode responder por tentativa de feminicídio, viu, Luciano? Isso, tentativa de feminicídio, até estava me corrigindo aqui. Obrigado, viu, Danilo? Bom trabalho para você, toda a equipe aí em Lusiânia. E olha, a gente mostrou aqui no Jornal Anhanguera a situação da passarela de pedestres sobre a BR-060 na área urbana de Rio Verde. Lembra? A estrutura tinha ficado comprometida lá depois de um acidente. Uma carreta bateu contra a passarela na semana passada. Uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, colocou escoras para sustentar a passarela e assim garantir a passagem dos pedestres, pelo menos por enquanto. É uma medida, lembrando, importante, medida emergencial até que as vigas e lajes sejam refeitas. Ontem a gente viu as pessoas se arriscando aí na passarela e também atravessando a rodovia por conta dessa interdição. Consumidores estão sentindo no bolso o aumento do preço da carne bovina. O que está acontecendo com a carne, hein, com o preço da carne? Muita gente está sendo obrigada a buscar alternativas para não extrapolar o orçamento. Toda semana a dona Lucy vai ao açougue e tem se surpreendido cada vez mais com o preço da carne. Tentar comprar a carne, mas com mais economia, né? Porque o preço aumenta e a quantidade diminui. Nos últimos 40 dias, o preço da carne nos frigoríficos subiu constantemente. E nos açougues, os clientes já começaram a sentir a diferença. O contrafilé, por exemplo, que antes era vendido a R$ 22,00 o quilo, agora está saindo a R$ 29,99. Uma diferença que já chega a até 50%. O motivo da alta está ligado ao aumento na exportação de carne para fora do país, que diminuiu a oferta para os consumidores brasileiros. E os açougues não têm para onde fugir. Nós tentamos segurar o preço o máximo possível, né? Mas devido ao aumento do frigorífico até nós, a gente tem que repassar. Para quem não abre mão da carne, o jeito é buscar alternativas para tentar economizar. Diversifica, né? Frango, porco, você tem outras opções de proteína animal, né? Até mesmo peixe. Você consegue fazer uma diversificação e suprir a sua necessidade de proteína diária. Intervalo rapidinho e daqui a pouco o protesto de produtores rurais contra a Enel em Catalão. Agora 7h20.
19h22, 7h22, voltamos com o Jornal Anhanguera. Moradores e produtores rurais fizeram um protesto hoje à tarde em frente à Enel, em Catalão. Quem acompanhou tudo foi o Jonathan Moreira, por isso eu falo com ele ao vivo. Ô Jonathan, muito boa noite para você. Aquela questão do prejuízo, né, com a falta de energia, e no caso aí, muitos produtores de leite. É isso aí, Luciano. Boa noite para você também, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Hoje mais cedo eu falei aqui com o presidente da cooperativa de leite. Luciano, ele nos disse que só na última semana foi registrado um prejuízo de mais de 11 mil litros de leite. Detalhe, só na última semana. Essa mesma cooperativa vem levantando agora, desde o início do ano, quais os prejuízos que os produtores vêm tendo, os 1.500 cooperados que participam dessa cooperativa. Lembrando, Luciano, que essa cooperativa trabalha aí com 1.500 cooperados. Mais cedo nós estivemos aqui em frente à Enel e esses produtores trouxeram uma pequena amostra desse prejuízo. E aí levanta uma questão, quem vai ficar com essa conta? Carne perdeu, fora o leite, os outros trem, que tudo depende de energia, né? Vim cá, aluguei um gerador, 100 conto por dia não presta, não gela. Só problema. O dinheiro esse mês não sei nem como é que vai fazer para pagar as contas, que o que eu gastei é bem mais do que eu vou receber do leite. Se eles não pagar, tem que ver se recebe, né? E se eles não pagar, como é que vai fazer? Eu quero saber deles, vocês vão pagar ou como é? Que eu tenho, dia 27 agora vem essa, só de ração é 7 mil. E aonde eu vou arrumar dinheiro para pagar? Olha só a situação, viu, Luciano? Nós entramos em contato com a Enel. Ela nos disse assim que respeita essas manifestações dessa que aconteceu aqui em Catalão e que as interrupções têm acontecido devido às fortes chuvas que têm caído aqui na cidade. E que o número de interrupções aqui na cidade está dentro da normalidade. E em relação aí às altas tarifas, às contas altas, a Enel nos disse que houve sim uma redução de quase 4% desde outubro. Enquanto isso, a indignação do produtor rural aqui de Catalão só aumenta, viu, Luciano? Pois é, só não respondeu quem é que vai pagar a conta, né? Como você disse aí, o produtor também reclamando porque é um prejuízo grande. Obrigado, Jonathan. Agora a gente vai ver como é que fica o tempo para este sábado. Sábado com temperatura acima dos 30 graus. Vai ser mais quente, mas há previsões de chuvas isoladas em todas as regiões. Maior volume no centro, leste e sudoeste de Goiás. Sobe um pouco mais em Anápolis e Lusiânia, onde a temperatura não passa de 28 graus. Em Jataí, a máxima vai ser de 31 e Porangatu, calor de 33 graus. Está sendo analisado na Comissão de Justiça da Câmara de Rio Verde um projeto de lei que prevê mudanças na estrutura da prefeitura da cidade. Com esse projeto, a prefeitura espera fazer uma economia de 50 milhões de reais em um ano. Só que na cidade tem muita gente que não está gostando dessas mudanças, não. O projeto de lei apresenta alternativas da prefeitura para conter gastos e se adequar à lei conforme pede o Tribunal de Justiça. Uma das medidas propõe a redução de 20 para 13 secretarias. Se aprovado, a Secretaria de Trabalho e Habitação e Regularização Fundiária serão extintas, trazendo reflexos ao funcionalismo público. O projeto ele reduz de 2.645 cargos comissionados para apenas 369. Há uma alteração também nas funções comissionadas, que são pagas ao servidor efetivo. Um dos pontos apresentados no projeto de lei criado pela Prefeitura diz respeito à Universidade de Rio Verde. A sugestão é para mudanças na função do reitor e para a criação de um presidente. O responsável pela então Fundação de Ensino seria nomeado pelo prefeito. Nós entendemos que um presidente possa focar nessa questão administrativa e financeira e o reitor na parte pedagógica teria um melhor resultado. A direção da universidade diz que não foi comunicada sobre a elaboração desse documento. Se aprovado, afirma que vai afetar a autonomia financeira e administrativa. Constitucional, não tem jeito. Não existe uma universidade no país que é ligada a um gabinete, por exemplo. Quem pode fazer essa alteração estatutária é o Conselho Universitário da universidade. Então é por isso que nós estamos aqui. Contrários à decisão, estudantes, professores e funcionários protestaram ontem na Câmara de Vereadores. A gente tem medo do que esse projeto de lei pode ter como consequência dentro da faculdade, principalmente para a gente estar evoluindo na iniciação científica, na pós-graduação, no mestrado, que é o foco principal da faculdade hoje em dia.
Ainda vai dar muita discussão, né? Até mesmo, como a gente viu, o projeto ainda não entrou em votação. Primeiro está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se ele for aprovado pela Câmara de Vereadores, a Prefeitura tem 60 dias, 2 meses, né, para nomear um presidente da Fundação de Ensino. E aí começa a correr o prazo para que esse novo responsável pela universidade comece a definir a nova equipe de trabalho. Decisões que devem entrar em prática em vigor mais ou menos em 120 dias. Rapidinho intervalo e a seguir, você que está procurando emprego, hora das vagas temporárias de fim de ano. Já te adianto que tem hotel oferecendo 300 vagas lá no sul do estado. Até já. Sete e 29, estamos de volta. Foi enterrado o corpo do homem, que era considerado a figura histórica aqui de Goiás. Ele ficou conhecido em todo o país quando perguntou a Juscelino Kubitschek se ele iria levar a capital do Brasil para o Planalto Central. O corpo do jataiense Antônio Soares Neto, o Toniquinho JK como era conhecido, foi velado na Câmara Municipal de Jataí. Companheira de vida e casada com ex-advogado por 64 anos, Dona Nelita Vilela diz que o marido foi um exemplo por valorizar e ensinar a simplicidade para os filhos. Muito dedicado, bom pai, bom avô, bisavô. Toniquinho JK ficou conhecido por participar de um comício em 1955 ao perguntar a Juscelino Kubitschek se a capital do Brasil seria transferida para o Centro-Oeste caso ele fosse eleito. A história foi retratada na minissérie JK, exibida em 2006 pela TV Globo. Dona Maria da Paz lembra que tinha 10 anos na época que Toniquinho fez a pergunta histórica a Juscelino sobre a transferência da capital para o Planalto Central brasileiro. É a última homenagem que ele vai fazer e por ser esse homem tão importante que foi para nós, não aqui só de Jataí, mas como do Brasil inteiro. O corpo de Toniquinho foi enterrado hoje no fim da manhã em Jataí. Um casal foi preso na BR-153 transportando carne e animais silvestres abatidos. O casal seguia de Porangatu para Brasília quando foi parado pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Comando de Operações de Divisas em Uruaçu. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram dezenas de sacos plásticos com carne bovina e de animais silvestres, como tatu, jacaré, veado e algumas aves. O casal foi preso e levado para a delegacia de Uruaçu e vai responder por crime ambiental. A Polícia Militar e o IBAMA apresentaram em Alexânia 80 galos usados em rinhas. Os animais estavam com vários machucados. Também foram apreendidos objetos usados na aplicação de anabolizantes e hormônios, além de esteira para treinamento e rolo para fortalecimento muscular. Várias galinhas também estavam feridas, com bicos arrancados. O dono dos animais não estava no lugar, mas foi identificado. Ele vai responder pelo crime de maus tratos aos animais e foi multado em R$57 mil. As aves foram doadas pelo IBAMA para uma instituição não governamental. Chegou aquela época que muita gente que está desempregado começa a ter uma certa esperança. São as vagas temporárias de fim de ano. É sempre assim, muita gente está aproveitando para garantir também um dinheiro extra e, quem sabe, ser efetivado, ganhar a vaga para sempre ali, enquanto durar o contrato de trabalho. A gente vai ver na reportagem. O Jonathan começou a trabalhar nesse supermercado em dezembro do ano passado, em uma das vagas abertas para atender a demanda de fim de ano. Repondo as mercadorias, de temporário, ele foi efetivado. O pessoal acha, vou entrar temporário, não vou dar aquele sangue na empresa, não vou trabalhar firme, vou trabalhar só por ali mesmo. Mas é bom você pegar firme porque você tem a oportunidade de ser efetivado igual eu tive. Entrar no horário certo, fazer por onde você mereceu o serviço. A Ana Paula conseguiu uma das 2 vagas temporárias nessa loja de roupas. Ela está na expectativa de ser efetivada. Espero continuar e seguir como vendedora. Tô amando. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC aponta que aproximadamente 103 mil vagas de emprego serão abertas em todo o país até dezembro, mais de 40 mil em comparação com o ano passado. Outro setor que está contratando é o de turismo. Embora não tenha um levantamento específico sobre os números de vagas em Goiás, o setor está otimista.
Prova disso é uma rede de hotéis em Caldas Novas, que está com 310 vagas para 25 cargos diferentes, com salário médio de R$ 1.260. Para essas vagas em rede de hotéis em Caldas Novas, o interessado tem que enviar o currículo comprovando experiência na área que está procurando. Bom, sexta-feira a gente merece hoje uma imagem do dia daquelas bonitinhas, né? Tenho certeza que você vai adorar, porque é uma história muito legal. Foi uma sugestão do seu Roberto, nosso telespectador de Vicentinópolis, no sul do estado. Vou colocar a imagem aí para você ver, gente. É a história dessa cachorrinha e esses patinhos. Ela adotou uma ninhada de patinhos. A Rafaela, filha do seu Roberto e dona da cadelinha, chamada Mel, nos contou que os patinhos foram encontrados em uma represa, perto do lugar onde ela mora, mas a mãe não estava lá. Para impedir que eles morressem, ela levou então os patinhos para casa e a grande surpresa da família foi esse carinho aí da Mel, a felicidade da cachorrinha, que tem 6 anos, depois que ela recebeu as visitas, praticamente adotou ali os patinhos. Só que, claro, né, os patos tiveram que ser levados para um lugar mais seguro. E ó, a família acha, inclusive, que a Mel já está com saudades desses filhinhos adotivos. A gente vai terminando por aqui. Uma boa noite para você e hoje a gente encerra com imagens lá de Anápolis. Até amanhã.